Olá, família Paz Church! Sejam muito bem-vindos ao nosso culto de celebração online. Pegue a sua caneta, o seu caderno, esteja atento no momento da palavra, participe conosco no louvor e na adoração, deixa Deus ministrar na tua vida. Vamos orar? Amém. Amém, Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Fala conosco através deste culto online, que a gente possa realmente ser edificado. Nós realmente abrimos o nosso coração e deixamos que o Senhor seja bem-vindo em nossas vidas. Faz realmente de nós pessoas melhores a cada dia e que a gente possa sair daqui de uma maneira totalmente diferente, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nada vai nos separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, tua graça eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes tudo, coopere para meu bem. Tu fazes tudo, coopere para meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o 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 meu
compara a ti, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, só tu és.
Na palavra de Deus fala quão bom e quão suave é viver em comunhão com os irmãos. E nós continuamos a ter essa comunhão através de todas as nossas programações online. Na terça-feira, nós temos Bíblia em Ação. E nós, mulheres, vamos continuar a fazer o que nós já estamos a fazer, que é ganhar dos homens nesta batalha. Vamos mostrar para eles que nós somos mulheres sábias e que edificam a sua casa. Então, a partir das 19 horas, esteja lá, online, no Instagram da igreja, para participar conosco. Quarta, quinta e sábado, nós temos os nossos live grupos. Veja com o seu líder o horário, por onde eles estão a entrar, se é pelo Zoom, se é mesmo pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Não perca realmente essa oportunidade de estar em comunhão com os seus irmãos a compartilhar a palavra de Deus. Toda sexta-feira nós temos o nosso Tadel, a partir das 20 horas pelo Zoom. Se você ainda não participa, veja um link no grupo do seu live e participe conosco. E deixa Deus ministrar a teu coração através das palavras maravilhosas que nós estamos a ter. O nosso Deus, Ele é um grande provedor. Nós vemos isto no cuidado que Ele teve com o povo de Israel. Durante o dia, mandava uma coluna de nuvem para os proteger do sol e direcionar o caminho. E durante a noite, mandava uma coluna de fogo para iluminar e também direcionar o caminho, para que pela manhã e à noite eles soubessem aonde estavam indo. O nosso Deus, Ele tem essa característica de proteção e cuidado muito forte. E nós também. Como? Através dos nossos dízimos, ofertas, primícias e também do nosso projeto Atos de Amor, onde doamos alimentos não perecíveis e roupas em boa qualidade. Se você participa desses projetos e é fiel nos seus dízimos e ofertas, continue, permaneça firme e você vai ver o quão Deus irá abençoá-lo. Amém? Amém. Vamos orar então para abençoar. Pai, muito obrigado, Jesus, realmente por cada pessoa que se disponibiliza a doar os seus dízimos, ofertas. Salve, Senhor Jesus, eu peço que o Senhor possa estar abençoando eles que nesse momento de um pouco de dificuldade estão sendo fiéis e sendo fiéis contigo e para os irmãos da igreja. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor vai fazer. Nós queremos realmente te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigado, Jesus. Amém. Agora, vamos ter uma palavra maravilhosa com a pastora Rita. Fique atentos e prepare o seu caderno e caneta. Seja muito bem-vindo a mais um culto online do Paz Church de Sintra, em Portugal. E nós realmente desejamos, e Deus ainda deseja mais, que todas as palavras que forem ditas aqui sejam uma base para cada um de nós sair daqui mais alimentado, mais firme na palavra e na vida de Deus, e realmente que hoje possa receber tudo aquilo que Deus tem para lhe ensinar e para lhe alimentar. E hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi acerca de colocar ordem no caos. É algo que nós precisamos cada vez mais e mais fazer. E para poder entrar na palavra, hoje nós vamos ter uma introdução um pouquinho maior do que normalmente acontece. Mas é só para vos poder dar uma base para o que nós vamos fazer a seguir, para vos dar uma certa analogia daquilo que Deus faz na nossa vida, colocando o caos em ordem. Logo em Gênesis 1, hoje nós vamos começar logo pelo início da Bíblia. Então, quem quiser seguir connosco, pode abrir em Gênesis 1, versículo 1. E diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E eu quero explicar um pouco acerca do tempo que existiu entre o primeiro versículo e o segundo versículo. Porque no primeiro versículo nós vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. E o segundo diz-nos que a terra era sem forma e vazia. E em traduções mais antigas, na realidade, quando nós vamos buscar mais a palavra original, a terra se formou, ficou, se tornou sem forma e vazia. Então, o que é que aconteceu?
entre o primeiro versículo e o segundo, porque a palavra de Deus diz, Ele criou os céus e a terra. E no segundo versículo diz, e a terra ficou sem forma e vazia. Então nós agora temos que andar muitos milhões de anos atrás, nós nem sabemos quanto tempo é que temos que andar para trás, mas nós sabemos que Deus fez várias criações, todas elas diferentes umas das outras e em eras completamente diferentes. Nós sabemos que muito antes do ser humano, muito antes do planeta Terra, Deus criou anjos. Muitas das vezes nós precisamos de ler a Bíblia toda para compreender 2 versículos, porque muitas das vezes Deus não ensina tudo logo de uma vez. Então há coisas que eu vou falar aqui que nós encontramos pistas, encontramos informações em Isaías, em Ezequiel, em Jó, até mesmo em Apocalipse. Mas nós sabemos que em alguma altura Deus criou os anjos. E não sabemos quanto tempo demorou até que Lúcifer e 1/3 dos anjos se terem rebelado contra Deus porque queriam ser tão grandes, tão altos, tão poderosos, tão sublimes como Ele. E a Bíblia informa que Satanás com os seus anjos foram expulsos do céu e lançados à terra. Então, em alguma altura também, nós sabemos que Deus já tinha criado a terra. E nós acreditamos que essa é a era em que nós ainda temos dados físicos, palpáveis hoje, de uma criação que existiu anterior à nossa, que é dos dinossauros, a era glaciar. E a maioria da ciência até informa que a extinção dos dinossauros foi através de quedas de meteoritos, de algo extraordinário que aconteceu e que levou aqueles animais enormes a falecerem e a alterar completamente a maneira como o planeta estava formado. E nós acreditamos que quando Lúcifer e os seus demónios chegaram aqui, eles vinham irados. Eles não saíram de mansinho do céu, eles foram literalmente expulsos, caíram aqui daquela maneira estrondosa e fizeram o que eles foram, a sua essência natural, não é? Eles começaram a roubar, a matar, a destruir e por causa disso a terra ficou sem forma e vazia, completamente destruída. O próprio universo poderia estar formado de uma maneira ligeiramente diferente daquela que nós conhecemos hoje. Mas nós sabemos também que em algum período da história Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo começaram a conversar uns com os outros e disseram assim: nós precisamos de fazer o homem à nossa imagem e semelhança, mas a terra está sem forma e vazia, a terra não está apropriada para os receber, para receber uma criatura que tenha a nossa imagem, a nossa semelhança, que pode transmitir a nossa glória. Então o que é que aconteceu? No versículo 2 nós vemos que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, portanto, Deus continuava a ser omnipresente, Deus nunca mudou, nem nunca vai mudar, a sua omnipresença existia, porque Deus não muda, e nós começamos a ver então a partir do versículo 3, Deus a colocar ordem no caos. Para quê? Para que o ser humano pudesse ser colocado no jardim do Éden, no planeta Terra. Então ele começa a falar e começa a criar luz e a separar as águas do céu e a colocar terra firme, seca, a produzir luas, a produzir estrelas, a fazer coisas novas, a criar depois outros seres vivos, plantas, animais, e só no 6º dia ele criou o homem.
Mas nós vemos aqui que antes dele criar aquilo, o desejo dele era: eu quero criar o homem, mas para eu criar o homem, eu tenho que colocar ordem no caos. E agora vamos sair um pouco da criação da Terra, da criação do universo, e vamos colocar isto nas nossas vidas. A nossa vida está sem forma e vazia quando nós nos deparamos com o Espírito do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, apesar de haver trevas sobre a face do abismo. Então, de alguma maneira, quando nós chegamos a Deus, embora haja a luz de Deus, ainda há trevas também que nós precisamos de tratar, porque as coisas ainda estão na desordem. Na Suíça existe um parque aos reformadores, é lindo. Vocês chegam lá e têm as figuras enormes, metros de altura, de Calvino, de Lutero, de John Wesley, imensas pessoas que fizeram com que o Evangelho fosse cada vez mais limpo e mais puro para chegar aos nossos dias como chegou. E no chão tem assim letras enormes para toda a gente ver: e das trevas nasceu a luz. E nós realmente, quando nós chegamos a Deus, é quase como começamos a ver qualquer coisa. Mas ainda há muito para descobrir. Há uma personagem da Bíblia que todos vocês conhecem, que é Paulo. E nós sabemos que Paulo, ele buscava fazer o que era certo diante de Deus e, no entanto, ele estava completamente errado. E quando Jesus lhe aparece a caminho de Damasco, a palavra de Deus diz que é uma grande luz. Ele ouve uma frase que diz: Saulo, Saulo, porque me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E é muito interessante ver que durante 3 dias ele ficou em cegueira absoluta. Os olhos dele ficaram cerrados e ele não conseguiu ver. E foi preciso Jesus aparecer a um homem chamado Ananias e disse: olha, vai à casa tal, vais lá encontrar Paulo e ele está de jejum há 3 dias porque eu lhe apareci a caminho de Damasco. Ananias foi lá cheio de medo, porque ele dizia assim: eu agora vou ter que me aproximar de um assassino de cristãos, mas se foi Jesus, Jesus sabe o que é que está a fazer, então eu faço. Então Ananias chegou-se perto de Paulo e orou com Paulo, e a palavra de Deus diz que as escamas dos olhos de Paulo caíram e ele pôde ver. E quando ele viu, coisas novas começaram a suceder na vida de Paulo. Ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo e ele recebeu o propósito de vida para ele. Porque Ananias chegou e disse assim: olha, Jesus disse-me que tu vais ser um missionário nas terras distantes, tu vais ser um missionário para os gentios, para aqueles que não são judeus, tu vais ser um vaso de honra, vais ser muito usado por Deus. Mas ele teve ali 3 dias em que Paulo era um intelectual. Nós vemos isso da maneira como ele escreve, a maneira como ele discursava. Nós vemos que ele era extremamente intelectual. E eu acredito que Deus lhe deixou aqueles 3 dias no escuro para que o Espírito Santo tirasse todas as distrações e começasse a iluminar o seu entendimento. Começasse a lhe revelar o que é que do Velho Testamento, da parte da Bíblia que Paulo tinha na altura em mãos, tinha se firmado na vida de Jesus Cristo, o Messias, o esperado pelos judeus. Então nós vemos que até Paulo ele precisou daqueles 3 dias sem interrupção, sem distração, para começar a colocar
o caos que havia na mente dele, de certeza, em ordem. E antes dele se tornar um grande missionário, porque ele não começou a ser um grande missionário logo de um dia para o outro, mas ele teve ali 3 anos em Damasco, com pessoas que já seguiam ao Senhor Jesus, e ele foi aprendendo, ele foi colocando a vida dele em ordem. A mente dele em ordem, a conseguir se firmar na palavra para ver que realmente Jesus era o Filho de Deus. E é muito interessante nós vermos que quando Deus começou a colocar ordem na terra que era sem forma e vazia, a primeira ordem de Deus é: haja luz. E o que é luz para nós? Jesus é luz. A palavra de Deus diz que Ele é a luz. Mas nós também temos a palavra de Deus, que é luz. Se nós queremos colocar a nossa vida em ordem, nós precisamos de começar a ler a palavra de Deus e a colocar em prática aquilo que ela nos vai ensinando. Porque ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para o nosso caminho. Nós precisamos de começar a seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós não vamos colocar tudo em prática de um dia para o outro, porque é impossível, nenhum ser humano consegue. Mas conforme nós vamos aprendendo, nós devemos de colocar em prática, e essa luz praticada nas nossas vidas, a palavra de Deus praticada nas nossas vidas, ela vai realmente colocando ordem no caos. Muitas e muitas das vezes aquilo que nós estamos a viver são consequências de decisões precipitadas, decisões tomadas fora da palavra de Deus. E por causa disso, a nossa vida, embora já estejamos com o Espírito Santo, nós não conseguimos ver ordem. Continuamos a tapar buracos, a apagar incêndios, a correr atrás de urgências. Deus não nos criou com o propósito de apagar incêndios, correr atrás de urgências, tapar buracos. O nosso propósito é muito maior, mas nós precisamos colocar em ordem o caos. Vocês já viram a multiplicação do pão e do peixe que Jesus uma vez fez? E antes da multiplicação acontecer, Jesus estava ali com os seus peixinhos, com os seus pãezinhos que uma criança tinha ofertado, e antes dele começar a fazer a multiplicação, ele chamou os discípulos e disse: vamos organizar esta malta. Coloquem-nos sentados no chão em círculos de 50, de 100 e vamos dar graças. Porquê? Porque o Senhor Jesus não faz milagres no meio da confusão. Se o Senhor Jesus tivesse feito a multiplicação daqueles pães e daqueles peixes no meio da confusão, muita comida tinha caído no chão, tinha-se perdido. Os mais fortes teriam se alimentado primeiro. Mulheres viúvas com crianças que não estavam acompanhadas por um homem adulto seriam as últimas a serem alimentadas, porque os homens têm mais força, como é óbvio. E o Senhor Jesus não gosta de confusão, não gosta de uns a tentarem chegar primeiro aos outros. Ele não gosta de desperdício. Nós vemos na palavra que quando toda a gente estava saciada, ele disse: agora recolham o que sobrou para nós podermos dar aos pobres. Então o que é que ele demonstrou? Que o Senhor não faz nada na confusão, porque senão há desperdício. Como é que o Senhor me pode abençoar grandemente, abundantemente, se a minha vida financeira é um saco furado? Ele vai dizer: Rita, eu não te vou dar porque tu ficas com um pouco e o resto se perde. Às vezes a gente quer coisas que o Senhor diz: porquê é que eu estou a pedir um automóvel se eu ainda não tenho a carta de condução? Se o Senhor me der um automóvel sem a carta de condução, o que vai acontecer é que a tentação fica muito grande. Eu vou para a estrada com um carro, o polícia vem, tenho uma multa, tenho uma queixa-crime, vou a tribunal. O Senhor Jesus, Deus é um pai responsável. É muito interessante às vezes nós pensarmos assim: realmente eu já estou a pedir as aves, eu já estou a pedir os mamíferos, aquilo que é só para o 5º dia, quando o Senhor diz assim: não, calma,
começa que haja luz na tua vida. E a luz, ela vem quando nós começamos a mergulhar na palavra de Deus. Nós precisamos colocar em ordem o nosso caos. Sabem quando é que a nossa mente começa a deixar de ser confusa? Quando nós começamos a mergulhar na palavra de Deus. Aquelas dúvidas, até mesmo dúvidas existenciais, aquela sensação de que somos pequeninos, de que não conseguimos. Quando a gente começa a ler a palavra de Deus, nós começamos a conhecer o coração de Deus. E quando nós conhecemos o coração de Deus, nós começamos a conhecer melhor e a descobrir que realmente eu posso até ser pequenino, mas o meu Deus, que é muito grande, me ama muito e Ele me capacita a fazer coisas grandes. Então nós precisamos de permitir Deus colocar ordem no nosso caos. Precisamos de deixar que a luz do Senhor brilhe nas nossas vidas. Deixar que a luz que Ele deixou para nós seja usada. Outra coisa que Ele fez logo no segundo dia foi separar as águas. Vocês sabem que no céu nós temos a água gaseificada. Então o que Ele fez foi... e levou muita da água que havia em estado líquido na Terra e fez a atmosfera toda com a água em vapor. E Ele chamou, olha, vamos separar as águas. E há muita coisa que nós temos que aprender também a separar nas nossas vidas. A água é uma coisa muito interessante. Ela é sempre água, mas tem sons muito diferentes. E nós sabemos quando é som de chuva, nós sabemos quando é que é o som das ondas, nós sabemos quando é som de queda d'água, nós sabemos quando é som de uma torneira que está a pingar. É interessante, é sempre água, mas nós conseguimos distinguir o som da água. E uma das coisas que nós precisamos de aprender também é saber distinguir as fontes. A palavra de Deus diz que há fontes de água doce e há fontes de água amarga. E nós precisamos de começar, ok, isto é a voz de Deus, ok, isto é a minha voz, ok, isto é a voz de sabedoria, isto é a voz do diabo que me quer fazer cair numa armadilha. Nós precisamos de descobrir de onde é que vem essa água, de que fonte. Não há apenas fontes de água doce. Há fontes de água que não se podem beber. E nós precisamos para colocar ordem no caos, nós precisamos aprender em Deus a separar as vozes. A palavra de Deus diz que há sabedoria que vem do alto, mas há sabedoria terrena, animal e demoníaca. Há vozes que geram vida e há vozes que geram morte. E nós precisamos de começar a distinguir as fontes. Davi, ele dizia assim, todas as minhas fontes estão em ti. Ele aprendeu a discernir quais eram as fontes de água que ele deveria de ir buscar, a água do Espírito Santo, a água que vem de Deus, e quais aquelas que ele devia de repelir. Nós precisamos de colocar ordem no caos. Para quê? Para podermos ir provando coisas melhores. Às vezes as pessoas dizem, Deus deve estar a preparar uma coisa grande para mim. Deus não está a preparar uma coisa grande para ti. Deus está a preparar-te para uma coisa grande. Nós é que estamos a ser preparados para algo grande. As coisas grandes de Deus já estão preparadas ainda antes de nós nascermos. Lá em Salmos, Davi, ele diz, antes de eu existir, tu já escrevias no livro tudo aquilo que tu querias que eu vivesse, todas as histórias que tu tinhas para mim, para eu viver, todas as aventuras, todos os desafios, todas as vitórias. Então nós precisamos de parar um pouco e dizer assim, não é que Deus esteja a preparar algo para mim. Deus está a preparar-me, está a preparar a minha vida para receber tudo aquilo que Ele tem. Deus está a colocar ordem no meu caos. E nós precisamos ser humildes para dizer, Senhor, seja feita a Tua vontade e não a minha.
Senhor, que eu não vá pelo meu conhecimento humano, mas que eu saiba ser dirigido pelo Teu Espírito Santo. Porque a palavra de Deus também diz que no terceiro dia Ele começou a fazer a terra seca. E terra seca fala de caminho, onde eu posso caminhar. Quando a gente começa a aprender a palavra de Deus, quando nós começamos a saber discernir de onde vêm as vozes, de onde vêm os conselhos, de onde vem aquilo de onde vêm os nossos pensamentos, então o que é que acontece? O caminho começa a ficar mais visível. O profeta dizia que o Senhor aplainava os caminhos tortuosos. Ele começa a nos mostrar. Ele não nos vai mostrar o fim do caminho, mas Ele vai nos mostrando o caminho conforme a gente vai caminhando nele. Porque a vida é um caminho longo. É impossível a gente, quando está na partida, conseguir ver já a chegada, a meta. Mas conforme nós vamos andando, nós vamos vendo o caminho, onde é que nós estamos. E nós precisamos de que o Senhor cada vez mais prepare o caminho e que nós tenhamos este coração que diz: Senhor, coloca ordem no meu caos, ensina-me a dar os passos corretos. Porque quando acontece isso, no quarto dia, Deus ele fez luminares que separavam o dia da noite. Nós começamos a entender os tempos de Deus. Nós conseguimos começar a compreender quando é tempo para a batalha, quando é tempo de descanso, quando é tempo para sonhar, quando é tempo para colocar a mão no arado, quando é tempo para nos ajoelharmos e quando é tempo para ir para a batalha. O Senhor, no quarto dia, Ele separou o dia e a noite, Ele separou os tempos. E quando nós começamos a ver Deus agir na nossa vida, a colocar ordem no caos, nós começamos a entender os tempos de Deus. É muito interessante que às vezes há malta muito nova que às vezes nem é tão nova assim, mas ela diz: eu quero um homem de Deus, trabalhador, honesto, sincero, ativo na igreja. Isso é o que ela diz. E depois a gente diz assim: querida, se tu queres um homem trabalhador, tu não podes ser preguiçosa. Se tu queres um homem honesto, tu tens que ser honesta. Se tu queres um homem de Deus, tu tens que ser uma mulher de Deus. Normalmente, nós vamos encontrar quem nos quer igual ao que nós somos. Se eu digo, eu quero um homem de Deus que me leve para perto de Cristo, se eu for daquelas pessoas que vou afastar o homem de Deus, porque eu ainda penso muito nas coisas do mundo, Deus tem ainda que colocar ordem no meu caos para eu poder receber um filho de Deus que me complemente e que eu não o destrua. Há tanta coisa que nós às vezes perdemos, porque Deus tem para nós, mas nós não nos deixamos ser transformados para poder receber isso de Deus. As coisas grandes de Deus já estão preparadas, mas Ele agora tem que nos preparar a nós. Ele tem que colocar ordem no nosso caos. Ele tem que tirar completamente a nossa vida de trevas, a nossa vida sem forma, a nossa vida vazia. E Ele tem que trazer luz à nossa vida, forma à nossa vida. E a nossa vida, a forma é Cristo. Então nós temos que cada vez mais permitir-nos ser iguais a Jesus Cristo, procurar viver como Ele, falar como Ele, desejar o que Ele deseja, ter a atitude que Ele teria se estivesse no meu lugar. E nós precisamos de pedir cada vez mais ao Senhor: Senhor, eu sei que Tu tens coisas maravilhosas para mim. O Senhor só tem coisas maravilhosas para nós. Mas eu sei, Senhor, que Tu não fazes um milagre no meio da bagunça. Então, por favor, endireita o meu caos, coloca ordem naquilo que está confuso. Há outra história muito interessante, que o Senhor Jesus foi à casa de Jairo. A filha de Jairo já tinha falecido, então havia imensa gente já a chorar pela menina que tinha morrido. E
E Jesus, ele entra na casa e manda toda a gente embora, porque toda a gente estava a chorar a morte. E o Senhor Jesus mandou toda a gente embora. Saiam daqui, porque Jesus dizia, ela não morreu, só dorme. E as pessoas riam ou choravam mais ainda, porque agora, para além da menina estar morta, ainda tinha um louco lá em casa. E o que é que Jesus fez? Ele mandou embora. E ele disse, no quarto só vou entrar eu, o pai, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Então eles entraram no quarto. E naquele silêncio, naquele lugar em que havia um pai e uma mãe que estavam na expectativa, em que haviam 3 discípulos que já tinham visto tantos milagres e por isso tinham um coração de fé. E naquele lugar, Jesus, naquele silêncio, quando ele tirou todos os incrédulos e chorões e as carpideiras da casa, quando já estava sossegado, quando ele tirou o caos naquela casa, então ele fez um milagre e a menina se levantou. E muitas das vezes nós temos que ter o cuidado de nós não sermos as carpideiras que estão a sabotar o milagre. Porque nós precisamos de começar a falar a palavra de Deus. Há pessoas que o milagre não acontece porque elas dizem, isto só me acontece a mim, eu não consigo, eu não posso, mas eu sempre fui um Zé Ninguém, mas eu sou pobre mesmo, mas o meu pai tinha mesmo razão quando ele dizia que eu ia ser um Zé Ninguém, mas isso é muito difícil para mim, mas é porque os outros conseguem sempre, mas eu não consigo, porque eu sou burro, É assim, temos que parar de sabotar a nossa vida. Nós precisamos de falar a palavra de Deus. A palavra de Deus inicia a ordem no caos. E é tão interessante ver que a coisa mais importante que nós podemos fazer em vida é aceitar o Senhor Jesus e sermos salvos. Como é que nós somos salvos? Se acreditares no coração e confessares com a tua boca que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador, então és salvo. É assim que a Bíblia ensina. É acreditar no coração e é confessar com a boca. E às vezes as pessoas dizem, isso é só uma maneira de falar. Irmãos, o diabo aceita a maneira de falar. Ele pega nas palavras e ele diz, aleluia, encontrei uma porta para entrar. Ele fica feliz quando a gente utiliza palavras que não deveríamos de usar. Porquê? Mais uma vez vamos falar das fontes. Porque as fontes, umas são de água doce, outras são de água amarga. Umas produzem vida, outras produzem morte. E a nossa língua, ela tem poder. Então eu vou utilizar a minha língua para quê? Para orar a palavra de Deus, para profetizar a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus diz que eu sou, eu sou. Tudo aquilo que Deus diz que eu tenho. Tudo aquilo que Deus diz que eu posso. Não é porque eu digo, é porque a palavra de Deus diz e eu acredito no meu coração e confesso com a minha boca. Eu demonstro em quem eu tenho crido. É tão interessante isso. Não é uma fé vazia e não são palavras loucas que são ditas. É aquilo que está na palavra de Deus. Vou contar uma história só para vocês verem como é que nós podemos viver isso diariamente. Há muitos anos atrás eu sofri um acidente e fiquei várias semanas de cama. Quando me levantaram, depois do corpo estar deitado tanto tempo, o cérebro, quando a gente se vai a levantar, o nosso equilíbrio está completamente louco. Então o que é que acontece? Ficamos muito tontos, também já não temos força para nos levantarmos completamente e precisamos de andar de cadeira de rodas. Então, quando eu saí da cama, não comecei logo a andar. Fui para uma cadeira de rodas, não porque tivesse um problema
de pernas, mas principalmente porque estava com um problema de equilíbrio. A palavra de Deus diz que Ele me cura. Eu creio nisso. Então é nessa palavra que eu vou tomar posse. Mas eu não fui insensata a dizer, Deus já me curou, eu já posso andar, e tentar sair da cadeira de rodas e cair espalhada no chão. Mas eu, quando fui da cama para a cadeira de rodas, eu já pude dizer, glória a Deus, o Senhor é que me cura, e eu já vejo a vitória. É como quando o profeta estava a orar para que voltasse a haver chuva. Ele perguntou assim ao seu moço, vai ver se já há chuva, se a chuva vem. E o moço chegou, voltou e disse, olha, chuva ainda não há, mas já vejo uma pequena nuvem. Então, o que é que o profeta disse? Então já está a chover. Não, ele disse assim, essa pequena nuvem é o sinal de que a chuva está a vir. Então, nós não precisamos de dizer ou de fazer coisas fora da palavra, ou uma fé que não tem nada a ver. Mas, conforme o que a palavra vai dizendo, nós vamos profetizando e vamos dizendo, olha, eu ainda não estou a ver chuva, mas eu já vejo uma pequena nuvem. Olha, eu já não estou completamente curado, mas eu já consigo sair da cama e já estou a andar de cadeira de rodas. É a mesma coisa, se no trabalho me dizem que me vão promover, enquanto eu não vir o documento assinado, enquanto eu não vir no meu salário, que a minha função realmente, eu fui promovido e o meu salário aumentou, eu não vou ao shopping comprar coisas parceladas. Não, mas é que o meu patrão já me disse que eu vou ser promovido. Ok, começa a agradecer a Deus e a dizer, Senhor, eu creio na Tua palavra e eu creio que a promoção vem. Nós esperamos o milagre na mão para podermos começar então a gastar aquele pouco mais que recebemos. Quando Moisés abriu o Mar Vermelho, as pessoas já estavam todas em pé, porque a palavra de Deus diz que, ok, preparem-se, nós vamos passar. Mas eles só começaram a pisar quando a terra já estava seca. Então nós continuamos a profetizar a palavra. Se calhar o nosso cônjuge ainda não é crente. A gente não diz que ele é crente, mas a gente diz assim, ele ainda não é, mas vai ser em nome do Senhor Jesus, porque eu estou a orar por ele, porque eu sou um bom testemunho e porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Então são aquelas coisas que nós temos que começar a profetizar na nossa vida. Profetiza a palavra, fala a palavra, ora a palavra. Haja luz naquilo que nós dizemos, haja vida naquilo que nós dizemos, porque Deus está-nos a preparar para as coisas grandes que Ele já tem prontinhas para nós. Mas Ele precisa colocar ordem no caos. Então nós tomamos posse da palavra do Senhor, do conselho do Senhor, do Espírito do Senhor, da fortaleza do Senhor. E nós dizemos, Senhor, Tu és tudo para mim. Coloca ordem no meu caos. Dá direção à minha vida. Faz-me andar em terrenos aplainados. Faz-me chegar aos lugares que Tu tens preparado para mim. E esta é a palavra que eu tenho para vocês hoje, que o Senhor tem para vocês hoje. Que haja em nós este sentimento de que há ainda coisas que o Senhor tem que colocar em ordem. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos está a aperfeiçoar até ao último dia. Então que até ao último dia, no nosso coração, haja sempre aquele sentimento, Senhor, coloca ordem no meu caos. Ó Senhor Jesus, que haja a Tua palavra viva e eficaz a trazer revelação ao meu coração, a transformar a minha mente. Ó Senhor Jesus, que Tu me possas ensinar todos os dias. Que a Tua palavra seja realmente, Senhor, lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Ó Senhor Jesus,
que eu aprenda pelo Teu Espírito Santo a discernir as vozes. O que é que vem de Ti? O que é pensamento meu? O que é pensamento do maligno? Ó Senhor Jesus, que eu saiba, Senhor, discernir, Senhor, os Teus momentos, os Teus tempos, que eu consiga compreender quando é que eu tenho que ir mais rápido e em que áreas da minha vida é que eu tenho que ir mais devagar, porque é preciso colocar ordem no caos. Em que alturas da minha vida é que eu já estou pronta e em que áreas da minha vida é que eu tenho ainda que colocar ordem no meu caos. Ó Senhor Jesus, que Tu possas vir me iluminar todos os dias. Que haja em mim, Senhor, este sentimento, Senhor, de que há sempre algo para fazer. Porque Tu tens coisas lindas preparadas para os Teus filhos. Tu tens coisas lindas preparadas para mim. E eu quero ser preparada por Ti para as coisas lindas que Tu tens. Amém. O Senhor Jesus, Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Nós somos o barro em Suas mãos. E Ele tem um projeto maravilhoso para este vaso. Ele quer que nós sejamos vasos de honra. Assim como Ele transformou Saulo em Paulo, de um matador de cristãos para um missionário em todo o mundo gentil do Império Romano. Que nós também sejamos transformados. Mas o Senhor tem que colocar ordem no caos. Ele não utiliza vasos rachados, Ele não utiliza vasos tortos, Ele não utiliza vasos com buracos. Ele utiliza vasos que se deixaram moldar pelas mãos do oleiro. Que nós sejamos aquele vaso nas mãos do oleiro, que tem a coragem e a ousadia de dizer: Senhor, coloca a ordem no meu caos, porque eu quero ser um vaso de honra todos os dias da minha vida, para a honra e para a glória do Senhor Jesus e para crescimento do reino. Amém.